a palavra de Deus, mas é importante pedir a Jesus que a gente preste atenção no que Deus está falando. Nesses últimos dias não tem sido fácil ouvir a palavra de Deus. É uma luta para você chegar na igreja e outra luta para você ouvir. Se deixar, o inimigo ele faz de tudo para distrair a pessoa, para a pessoa não ouvir de jeito nenhum. Você tem que se esforçar para ouvir. Te dá sono, você fica pensando em outra coisa que tem que resolver. Isso tudo é uma estratégia. Por quê? Porque o inimigo ele tenta impedir que a palavra de Deus entre em você, que você entenda a palavra. Porque se Jesus entrar e você entender, você se converte de uma tal maneira que nada mais consegue tirar você de Jesus. Mas se a palavra de Deus ela não entrar, ela vai ficar assim superficial. Qualquer coisinha derruba você, qualquer coisinha a pessoa sai da presença de Deus. E às vezes a pessoa fala assim, mas fulano saiu tão rápido da presença de Deus. Mas na verdade, irmão, tem pessoas que nem estavam. Pessoas que estavam na igreja, mas nem estavam na palavra. Porque você sabe que aquela pessoa ainda não conheceu Jesus de verdade. A pessoa que conhece Jesus de verdade, nasce no coração dela um temor, uma obediência. E ela não serve a homens, pastor, a igreja, não, ela serve ao Senhor, entendeu? Então, se Jesus não entrar, a pessoa continua a mesma coisa, vai entrar anos e sai ano, e a pessoa não muda. Mas por quê? Porque Jesus, que é a palavra, não entrou nessa pessoa. Por isso o inimigo faz de tudo, que você vem para a igreja, ele vai fazer de tudo, você não ouvir a verdade. Que a verdade liberta, não é isso que eu acabei de falar? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que o inimigo não quer é que a pessoa seja liberta. Ele quer que a pessoa continue sendo escrava dele, continue aprisionada por ele. Entendeu? E para isso, para manter aquela pessoa aprisionada, tem que fazer o quê? Pedir que ela ouça. Porque se ela ouvir, ela vai ser liberta. O inimigo não vai ter mais domínio sobre a vida dela. Ela vai ser livre. Entendeu? E a gente também tem que querer ser livre, pessoal. A gente não podemos querer ficar sendo escravizado toda a vida. Está amarrado no nome de Jesus. Né? E ser livre, tem gente que entende liberdade diferente. Eu sou livre, eu saio por aí, eu faço o que eu quiser. Irmão, você ser livre não é você pecar à vontade. Você ser livre é você sabe, você ter condições de dizer não ao pecado. Você não é escravo do pecado. Entendeu? O demônio tenta você, mas você não vai, porque você é livre. Você tem domínio próprio, você está liberto, está liberta. Isso que é liberdade. Entendeu? Porque é o contrário. Às vezes a pessoa pensa que sair fazendo tudo que quer, isso é liberdade. Não, ela está escrava do inimigo, presa no pecado. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então a pessoa não está livre. Livre é quando você não precisa ceder a nenhum tipo de pecado. Aí você está livre. Vamos dar um pulinho aqui para entender uma coisa aqui. Preste bem atenção, pessoal. Isso aqui, a gente não pode deixar isso acontecer com a gente de jeito nenhum. Já está acontecendo com alguns, tá? Já está acontecendo. A gente tem visto aí um montão de gente que era para estar firme com Deus e a pessoa, infelizmente, ela está só perdendo batalha para o inimigo. Ela não enxerga que está perdendo batalha. Entendeu? Atrapalhando a salvação da família. Hoje mesmo eu saí de lá agora e gravei uma mensagem lá no WhatsApp. Tem muitas pessoas, pessoal, que devem levantar. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, não é? Tem muitas pessoas derrubando a família. A pessoa não quer mais saber de oração, não quer saber mais de ir para a igreja, quebra a campanha, vem na campanha de vez em quando, está acabando com a família. Entendeu? Não
Deus está falando, obedecei a vossos pastores. O pastor está esgoelando, gente, não pode estar faltando culto, gente, tem que ser fiel a Deus, gente, não pode estar faltando Santa Ceia, culto dia de domingo, e as pessoas não estão ouvindo Deus. Sei lá, não sei se elas pensam que isso é conversa de pastor, não sei, para elas ir para a igreja. E nisso elas vão desobedecendo. Isso é um buraco que vai ficando. Aí os espíritos, aqueles espíritos, vai voltando. Igual hoje de manhã eu preguei sobre a Bíblia, diz o quê? Não deixe lugar ao diabo. Quando eu falto culto, eu estou dando lugar ao diabo. Quando eu deixo de tomar minha Santa Ceia, quando eu deixo de ouvir a Deus o que é de Deus. Você está entendendo? Quando eu odeio, quando eu não obedeço o meu pastor, tudo isso é buraco, entendeu? É brechas que eu estou dando. Quando a pessoa mente, engana o outro, tudo isso é um buraquinho. Então a gente tem que despertar para a palavra de Deus, pessoal, levar a Deus mais a sério. Senão, na hora, não dá mais tempo. Eu preguei isso lá no Zap. Porque eu sou testemunha disso. Já teve pessoas que eu avisei, irmão, se conserta com Deus, irmão, vigia, irmão, vem para o culto, irmão, busca Deus. A pessoa não veio, cadê a pessoa? Teve uma hora que atacou um espírito de enfermidade, foi Deus? Não. Aquele espírito que estava agindo na vida da pessoa, que não deixava a pessoa se consertar com Deus, ele acabou com ela. Eu já ouvi pessoas em cima da hora, meu Deus, eu estou mal e tal, mas dessa vez eu vou sair daqui. Eu ouvi uma pessoa falar assim, dentro do hospital da posse para mim. Eu vou sair daqui, dessa vez eu vou me consertar com Deus. Não deu mais tempo. Lá mesmo ficou. Entendeu? A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus está dando, pessoal. Porque a gente nunca sabe quando que vai ser a última. Tem gente que brinca com coisa séria. Brinca com a graça de Deus. Não pode ser assim. Se eu morrer em pecado, já era, irmão. Sim ou não? Cada dia que nós acordamos de manhã é uma oportunidade que Jesus está dando para se consertar, sabia? Cada dia. Então, olha o que ele está falando aqui, vamos lá. No 1 Timóteo 4, porque tem pessoas, pessoal, presta bem atenção, tem algumas pessoas que elas acham que está vivendo muito bem com Deus, porque o pastor não fala nada, mas o pastor não fala mais nada que a pessoa não ouve. Tem algumas que é assim. Hoje mesmo veio uma pessoa pedir, eu tenho que orar? Claro, meu dever é orar, mais pessoas, meu dever. A pessoa veio que já está meses com o mesmo problema, e veio reclamar do problema. Eu não tinha nem mais nada para falar, porque não adianta você falar. Você falar e não falar é a mesma coisa. Muito pelo contrário, a pessoa o espírito que está na pessoa ainda faz a pessoa ficar agressiva com você se você tentar mostrar a verdade. Entendeu? É assim, uma coisa bem diabólica mesmo. Prende a pessoa está no fundo do poço. Se o pastor ou a pastora for tentar ajudar, aí ele está errado. Você está entendendo? Aí ele está errado. Então a gente não fala mais nada, a gente fica só olhando, mas a gente fica lamentando, porque a gente fica, meu Deus, olha o que essa pessoa está fazendo da vida dela. Podia estar lá na frente, podia estar bem com Deus, podia estar prosperando, podia estar, entendeu? Estar com saúde. Então, pessoal, tudo é obediência. Se nós não obedecermos a Deus, infelizmente, Ele quer fazer, mas como? Então, lá no Timóteo, prestem atenção, pessoal, nisso aqui, tá? Isso aqui é muito sério. É que eu acabei de falar para vocês, esses mesmos espíritos aqui, que tem feito as pessoas se desviar, que está destruindo as pessoas, vai fazer de tudo agora para você não ouvir a palavra. Ah, pastor, mas ele entra dentro da igreja? Sim, ele entrou até no céu.
Ele vai fazer de tudo que você não ouvir. Aí você veio aqui, infelizmente, à toa, porque você entrou vazio e vai sair como? Vazio. Entendeu? Tem que vigiar, pessoal. Gente, a gente tem que mudar, a gente tem que cansar do sofrimento e querer ser feliz, entendeu? Senão você vai, poxa, quando que a minha vida vai mudar? Quando você ouvir, quando você prestar atenção direitinho no que Deus falar, quando você obedecer, aí muda. Mas se eu continuar assim, se eu continuar assim, Deus não vai poder fazer nada. Vai entrando, saindo, daqui a pouco a pessoa está de bengala na igreja. Daqui a pouco a pessoa está com a cabecinha branquinha de bengala na igreja, com a mesma luta. Aí não adianta, pessoal, tem que se esforçar. Glória a Deus, igual o pastor Mota falou lá, às vezes a pessoa vem para a igreja. E aí, como é que foi o culto? Gente, que culto abençoado, glória a Deus. O que o pastor pregou aí? Meu Deus, o culto foi tão bom que eu nem sei. Aí não adiantou nada, irmão. O principal você não guardou, que é a palavra de Deus, glória a Deus. Então, 1 Timóteo 4, versículo 1, olha o que está escrito aí, ó. Olha o que ele está falando aí. A apostasia dos últimos tempos, não é isso? Sim ou não? Ele está falando assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que o Espírito, mas que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Que às vezes a pessoa não entende que quando ela vem na igreja, Deus está usando aquele pastor, está usando aquela pastora para falar, pessoal. Não é o homem que está falando. Você está entendendo? Quando Deus usa lá meu pastor que fala que eu tenho que orar mais, se falasse que eu tinha que ir mais no culto, isso é Deus que está falando comigo, através do meu pastor, não é eu que estou falando. Você está entendendo? Por isso que é perigoso quando a gente rejeita a palavra de Deus. Repara só, toda pessoa que não obedece o que o pastor está ensinando é sofrimento, é luta, uma peleja. Eu não sei nem como a pessoa aguenta. É só batalha, é sério, a pessoa não tem sossego. Uma hora o pessoal dentro de casa quer matar, outra hora quer morrer. Gente, é uma peleja para da outra. Vocês já repararam isso? Eu sei que é, porque às vezes a pessoa falta culto, não dá ouvido, não obedece pastor, não toma uma santa ceia, depois tem uns que se desesperaram, ainda pede socorro, tem outros que nem socorro não pede, só fica quietinho, que, poxa, se eu falar, o pastor não vai reparar que eu não fui no culto, você está entendendo? Tem uns que a pessoa fica quietinha, fica sabendo pela boca dos outros. Irmão, acontece isso, porque já aconteceu aqui. De eu ficar sabendo que a pessoa estava no fundo do poço pela boca dos outros. Falei, caraca, a pessoa nem me avisou para me orar, porque, gente, eu prego o evangelho, eu tenho que pregar, mas eu não devia orar. Mesmo que a pessoa não dê ninguém, tem pessoa que não, já parou de falar comigo, não vai mais com a minha cara, entendeu? Saiu daqui do nada sem falar comigo, depois veio me pedir oração, eu oro, eu devia orar, entendeu? E depois a pessoa tem uns que se dá mal e fala, olhem por mim que deu ruim. Tem outros que fica quietinho, sofrendo quietinho, sem graça de falar. Tipo assim, o pastor avisou, não quis ouvir, entendeu? Coisa séria. Pensando que eu vou falar alguma coisa, eu não vou falar nada. Eu vou falar o quê? O que eu tinha que falar, eu já falei. Eu vou orar. Porque não é a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Você acha que eu tenho alguma alegria de ver alguém sofrendo? Eu, pastor, eu não tenho alegria de ver alguém sofrendo. Eu fico alegre quando eu vejo a pessoa se dando bem. Eu vejo a pessoa acertando a vida, Deus abençoando, aí eu fico feliz. A pessoa chega aí, pastor, eu estou prosperando, agora meu casamento está melhor, aí eu fico feliz. Eu não fico feliz de ver ninguém sofrendo, mas infelizmente às vezes as pessoas que não dão ouvido a Deus, às vezes nem a gente pode fazer nada, só orar mesmo. Porque a gente não pode obrigar a pessoa a obedecer. Entendeu? Aí a gente fica, né? Eu quando oro a Deus, eu fico pedindo, Senhor, abre os olhos, desperta. Ajuda essa pessoa a enxergar a verdade e tal. Então, ele está falando assim, mas o Espírito expressamente diz que, preste atenção nisso aqui, pessoal, ó. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Sabe o que é isso?
Algumas pessoas vão abandonar a fé, mas isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Tem pessoas que já abandonaram a fé dentro da igreja. Está julgando o outro que está lá fora, mas dentro da igreja já abandonou a fé. Como, pastor? Como não obedece mais? Pessoas que estão e não estão ao mesmo tempo. Como assim? Porque estou na igreja, mas falta mais culto do que ver na igreja. E a gente não podemos, a gente tem que ter compromisso com Deus para Ele ter compromisso com a gente, pessoal. Tu já imaginou se eu consegui um emprego no mercado, lá no supermarket? Todo dia de manhã eu tenho que estar lá para trabalhar. Só que eu só vou lá em 15 dias, uma vez por mês. Não, mas eles entendem. É que o tempo é muito corrido. Tu acha que eles vão aceitar isso? Tá certo? Ou que nem meu pastor fala lá, a pessoa está no quartel, foi convocado lá para o quartel, mas só aparece lá de vez em quando. Tu acha que eles vão aceitar isso? Eles convocaram você lá? Eles não vão aceitar. Então por que Deus tem que aceitar tudo? Logo Deus que é o soberano, gente. Porque se a pessoa tem um emprego, se a pessoa tem um compromisso, ela vai honrar aquele compromisso. E não, todo dia tem que estar lá a tal hora. Sim ou não? Se a gente fazemos isso com os nossos patrões, com as pessoas aqui na terra, por que com Deus a pessoa leva de qualquer maneira? Não, hoje eu não vou não que está frio, Deus entende. Não, eu também não vou não que está calor, Deus entende. Deus entender, Ele entende. Mas infelizmente Ele não pode ajudar a pessoa. Até a pessoa enxergar que ela está fora da palavra, que ela está atrapalhando a salvação dela, da família dela, que as coisas não estão dando certo por causa disso, até ela entender isso, é uma batalha. Você está entendendo? Sim ou não? Porque tem muitas pessoas que já abandonaram a fé. A pessoa não está mais com Deus, a pessoa não dizima mais. Tem muitas pessoas dentro da igreja que todo dia a pessoa ouve a palavra, mas ela não devolve o que é de Deus. Ainda julga o pastor aí, diz pastor tudo ladrão, quer dinheiro, já é mais um pecado. A pessoa vai acumulando pecado em cima de pecado. É o pecado de não devolver a Deus o que é de Deus, pecado contra o ungido de Deus, e vai embora. Porque se a Miriam e o Arão falaram mal de Moisés, assim termo, né? Só porque ele tinha casado lá com uma mulher cuxita, só isso, era uma mulher de cor. Aquilo ali já foi suficiente para Miriam adquirir uma lepra. Você imagina o que é chamar um servo do Senhor de ladrão? E aí? Ungido do Senhor de ladrão. Porque quem é o ladrão? Aí diz que o pastor é ladrão, mas acho que ladrão é quem não está devolvendo a Deus o que é. Pelo menos que a Bíblia diz é isso. E ladrão é o que veio para roubar, matar e destruir, pessoal. Sim ou não? A Bíblia não diz que o pastor que está roubando a Deus, roubará o homem a Deus, aquele que não devolve o que é de Deus. Se o pastor devolve o que é de Deus, o que ele está roubando de quem então? Não está entendendo? O que ele está roubando? Não está roubando nada, pessoal. Isso é um pecado. Então a pessoa vai acumulando. Gente, tem pessoas caindo aos pedaços por causa disso. Porque elas não entendem que o pecado está destruindo a vida delas. Pecado de tocar no ungido do Senhor, pecado de falar mal dos outros, igual hoje cedo, pecado de apedrejar a igreja. Tem gente que vai na igreja, presta atenção, vai naquela igreja e fala mal daquela igreja que vai. Você está entendendo? Olha o pecado, Deus fica olhando lá de cima e fala, meu Deus, é a mesma coisa assim, eu cuspi no prato que eu como, porque não é ali que eu me alimento. Quantas vezes, por exemplo, igual lá no pastor Mota, quantas vezes eu precisei de ajuda, liguei lá para o pastor orou comigo, jejuou comigo, me socorreu, até hoje ele faz isso. Lá eu fui recebida, Jesus usou ele lá para pregar o evangelho,
que me libertou a minha família, como que eu vou falar mal daquele ministério? Me explica. Eu acho que Jesus ia ficar muito triste comigo, ou não? Vou falar mal daquele pastor que me ajudou tanto. É um espírito de gratidão, pessoal. Deus me livre, eu nunca vou esquecer o que Deus usou lá, o pastor Mota, o pastor Azico, meus irmãos de lá, meus irmãos daqui, para fazer na minha vida, não. Se eu cheguei até aqui, não foi sozinho, não. Teve pessoas que me ajudou. E que eu oro para Deus recompensar essas pessoas. Ah, pastor, mas a senhora tem alguma coisa? Irmão, eu não tenho nada. Quando eu oro a Deus, eu falo para Deus, Deus, eu não tenho nada, só tenho o Senhor. Entendeu? E graças a Deus pela vida das pessoas que o Senhor usa para me ajudar. Entendeu? Todos, até o irmãozinho lá, né, o Biraci, a Adriana, a esposa dele, que são responsáveis por isso aqui. Eu agradeço a Deus pela vida deles, oro por eles. Você está entendendo? Está funcionando aqui a igreja porque eles cederam isso aqui para abrir a porta para o Senhor. Então, tem pessoas que é ingrato. Pastor orou junto, lutaram junto, entendeu? E ali que a pessoa se alimenta e mesmo assim ainda sai metendo mal na igreja. A igreja não presta, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Sabe, você vê que não é normal, pessoal. Tem coisas que é o diabo que está fazendo. Tem coisas que não é o ser humano. O coração de algumas pessoas está sujo. A pessoa está deixando se levar. Ela está fazendo coisas que está desagradando a Deus. Quer ver um exemplo? Todo mundo que caiu lá no deserto foi o diabo que derrubou? Ou foi eles que desobedeceram? Eles que não obedeceram, murmuravam, fizeram um Deus lá para eles lá. Então o ser humano, ele não é irracional não, pessoal. Ele não é um animal irracional. Só que tem que achar alguém para jogar a culpa, né? Entendeu? É tudo que a pessoa vai a culpa do diabo, mas não é, porque o diabo, ele na verdade, ele não força você a pecar. Ele não pode fazer isso, sabia que ele não tem poder? Assim como Deus não força a pessoa a obedecer, o diabo também não força a pessoa a desobedecer. Ele tenta a pessoa. Quer ver um exemplo? O diabo fez xingar, o diabo fez mentir, não, ele tentou mentir. Ele tentou, porque a pessoa também não resistiu, né? Não orou, não vigiou. Porque, por exemplo, a Eva, o diabo enfiou a fruta na boca da Eva? Não, ele tentou a Eva. A Eva podia ter, sei lá, pedido força a Deus ali, alguma coisa. Ela já estava a fim de comer a fruta. O diabo provocou ela, ela foi e fez. Então, peraí, eu sei que faz mal, que é uma maldição para a minha vida pecar contra o ungido de Deus. Eu vou ficar pecando contra o ungido de Deus? Eu estou querendo dar uma problema, gente, com a minha vida, com a minha família. Eu sei que vai dar ruim. Eu não estou falando de mim, não, estou falando de qualquer pastor. Eu não gosto de estar ouvindo. Tem gente que ouve falar mal de pastor, ouve falar mal da igreja, irmão, fuja disso. O problema dele lá com Deus. Você entendeu? Às vezes a pessoa fala e serve como um exemplo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, que eu não vou citar nomes, que essa pessoa estava falando, pastor, eu e meu marido, a gente custamos aí na igreja. Custamos. Até que a gente resolveu, tomou uma posição e fomos. Para a senhora ter uma ideia, para pessoas sentadas, tinha lá cerca de 1.000 e poucas cadeiras para pessoas sentadas, fora pessoas em pé. De tão grande que a igreja é, a igreja que ela foi. Assim, ó, igreja grande. Lá era 1.000, não sei se é 1.000 e poucas pessoas sentadas, não sei quantas em pé, igreja grande. E ela começou, vocês estão prestando atenção direitinho? Ela começou a frequentar lá. Aí começaram a gostar e tal. Só que ela quis ser batizada e o pastor não quis batizar ela, porque ela ainda não era casada no papel, olha só. Aí, não, porque ela vive há 40 anos com o marido. Mas só porque não é casado no papel, o pastor não batizou ela. Ela falou, tá, então, mas mesmo assim eu vou continuar vindo, né?
até acertar aí, porque na verdade ela quer casar. Está orando para o marido dela querer também. Aí tá. Aí ela falou, aí pastor, sabe o que aconteceu? Quando meu marido estava gostando de ir, porque meu marido não era, ele me agarra muito com o negócio de igreja, era uma luta para ele ir, ele não gosta. Aí ele começou a ir, estava até se acertando. Aí o que aconteceu? Houve lá um escândalo, que o pastor da igreja adulterou com a menina lá do louvor. Caraca, acabou com a igreja. Igreja grande. Aí ela falou, aí, irmão, acabou, meu marido não quis mais ir. E eu ia aí, mas eu fiquei pensando, pastor, preste bem atenção, não estou falando mal de pastor, não, Deus me livre, que Deus abençoe ele lá, mas como é que eu vou confiar mais? Como que eu vou confiar mais que a pessoa está falando é uma coisa séria de Deus, se acontecer isso? Entendeu? Aí eu não estou falando mal não, estou te contando essa história. Sabe por que Deus fica triste? Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Que Deus abençoe lá o pastorzinho lá, que ele consiga dar a volta por cima lá, se livrar dessa situação, entendeu? Para Deus, se ele se arrepender de coração, às vezes fica difícil as pessoas confiarem novamente, mas se ele se arrepender de coração, ainda tem... e não praticar mais, né? Que o Davi, aconteceu isso com o Davi, mas ele se arrependeu e voltou atrás. Que Deus abençoe ele, que ele consiga se reerguer lá. Mas eu estou falando assim, mas também, pessoal, quando acontece um negócio desse, eles não moram por aqui. Falou, aí pastor, poxa, eu queria arrumar um lugar e tudo para me ir, e ficou triste porque aconteceu isso, não é? Aí disse que depois ia para outro lugar lá. Também aconteceu um negócio lá, que aí o marido dela, quer saber aí, por isso que eu não vou para a igreja. Lá, o outro fez isso, então tem coisas que, deixa eu te explicar, por que Deus fica triste? Porque quando acontece isso, não vai porque o pastor errou, mas quando o pastor também é um pastor que faz as coisas certas, a pessoa não vai. E tudo a igreja está errada. E aí? Você está entendendo? Aí o pastor está vivendo certo, na santidade, está pregando o evangelho, mesmo assim o pastor não presta, a igreja não presta. Aí o defeito está em quem então? O defeito é na pessoa, irmão. Não pode dizer que não sabe onde tem uma igreja. Está certo que não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Mas às vezes a integridade, igual meu pastor não tem nada que falar do meu pastor, porque ele não é um pastor, um homem de Deus, nada. Eu nunca vi meu pastor adulterando, bebendo, nada disso. Como é que eu posso dizer? Eu não vou lá, porque está entendendo? Então o problema já sou eu, irmão. Porque muitos estão por aí procurando uma igreja séria para ir, coitada. Deu ruim, igual essa mulher lá. E tem outros que tem uma igreja séria e não dá valor. Se chove, a pessoa não vai. Se vai só, você está entendendo? Se vai só, a pessoa não vai, e aí? Às vezes, ver esse lugar desse, né? Tu vai lá ver, irmão, tem cadeira acolchoada, tem tudo, o pessoal dizima mesmo, desembolsa para ajudar a igreja. Aí você vai numa igreja séria, que o pastor tá levando a sério ali, tá lutando para poder manter a igreja, por amor às almas, por amor à vida, e a pessoa ali, não, isso é conversa fiada, eu dou meu dinheiro ali, nada. Entendeu? É meio complicado, pessoal. É meio complicado. Então, às vezes, eu estava meditando nessa palavra, estava falando, meu Deus, para que serviu essa história? Para me julgar o pastor? Não, para me dar mais valor ao meu pastor e meu ministério. Entendeu? Glória a Deus que eu tenho um lugarzinho, que ali eu posso escutar com confiança, que eu sei que é de Deus. Sim ou não? Que eu não estou sendo enganada, que eu não estou sendo iludida, que realmente está vindo aquela palavra, está vindo de Deus para a minha vida. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar valor naquele lugarzinho, sim ou não? Mas aí eu fico pensando, outro dia meu pastor botou uma mensagem lá no Zap, eu não sei o que houve, porque eu também não posso falar nada porque eu não sei, mas ele estava botando uma palavra lá sobre ingratidão. Ele estava meio triste, às vezes ingratidão, mas aí às vezes é por isso que eu entendo, tadinho, meu pastor
Porque realmente a pessoa que está se esforçando, está dando tudo de si, está renunciando, está fazendo de tudo para ser realmente um pastor mesmo, amar as pessoas, levar o evangelho a sério, esse não tem valor. Entendeu? Aí você vai descer que está enganando o povo, conversa fiada, a pessoa está pregando ali, vestido de ovelhinha, sai dali, vai direto para o hotel. Aí esse é o cara, esse é o profeta. Pega o dinheiro lá, dá uma oferta do dízimo lá, já vai direto tomar um drink lá com não sei quem. Esse é o pastor, esse é o cara. Você está entendendo? Coisa séria. Agora aquele que está lá esperando entrar um dinheiro para juntar para pagar a conta de luz da igreja. Está orando a Deus para não cortar a luz da igreja. Esse não presta, gente. É sério. Aí o que acorda de madrugada para orar pelas ovelhas, está intercedendo, está renunciando, deixa de viajar para não deixar as ovelhas por aí perdidas. Esse não presta. Entendeu? Aí porque o culto atrasa um pouquinho, aquela igreja ali não vale nada, Deus me livre, nem lá não vou mais. Poxa, mas se tivesse pegado o pastor um adultério, uma coisa séria, tudo bem, sem motivos, largar a igreja. Já a pessoa já não quer salvação, pessoal. Desculpa eu falar, a pessoa não quer salvação. Porque que se tivesse que subir para o Monte das Oliveiras lá, ficar 3 dias igual eu ficava com Jesus, então a pessoa não ia. Irmão, o pessoal quando queria a bênção, eles iam para lá na multiplicação dos pães. Quantos dias eles estavam lá no monte? 3 dias e 3 noites, ouvindo a palavra de Deus. Você está entendendo? E lá não tinha nada de conforto, de cadeira, ventilador, não tinha nada disso, não. Era mosquito mesmo, posando, entendeu? E ele lá. O negócio dele era ser abençoado. Então, hoje, a gente fica triste de ver muitas pessoas desprezam muito Jesus. Não é um estadinho, que é um lugar sério e não tem. Nossa irmãzinha estava falando lá que ela foi uma decepção na vida dela, tadinha. Outros têm, não dá valor. Não dá valor. Entendeu? Aí é meio complicado. Fazer o quê, né? Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. Jesus mesmo avisou isso, sabia que isso é bíblico? Depois eu vou mostrar a você. Ele falou que ele contou uma parábola que o povo nunca estava satisfeito. Se chove, tá ruim. Se faz sol, tá ruim. Entendeu? É bem complicado. Se o pastor é um sétimo, engana todo mundo, tá ruim. Se não é também, alguma coisa eles vão achar de ruim naquela igreja. Então é bem complicado. Aí ele está dizendo aqui, ó. Nos últimos dias, apostatarão alguns da fé. Quer dizer, eles vão o quê? Abandonar a fé. A pessoa não está mais ouvindo Deus. Quando eu não ouço mais lá o que o pastor fala, não quero mais saber de conselho, não quero mais saber de nada, estou vivendo pela minha cabeça, eu abandonei a fé, pessoal. Não ouço mais a palavra, a fé vem por onde? Pelo ouvir. Então você tem que pegar a Bíblia, sentar no seu cantinho, igual hoje. Hoje eu estava, não estou falando que eu estava no solzinho lá, com um ventinho frio. Eu terminei de almoçar, sentei com a minha Bíblia, com o celular, estou lá no solzinho, escutando a palavra, meditando, vendo. A gente tem que fazer isso. Agora eu não quero saber mais. Vou viver do meu jeito. Você abandonou sua fé. Não tem mais pastor certo, não tem mais igreja certa. Tem muitos que estão assim, não ora mais, não vai mais para o culto, quer saber mais de nada. Se você tenta dar um conselho que você está errado, cabeça dura. A pessoa pensa que não precisa mais fazer. Hoje eu estava explicando sobre essa campanha de libertação. Porque a pessoa fica reclamando. Pastora, mas meu marido é cabeça dura, minha esposa também meu filho me dá dor de cabeça. Mas por que a pessoa não faz uma campanha de libertação? Irmão, às vezes tem crianças hoje em dia, que às vezes eu recebo casa aí com 13, 14 anos, 15 anos, que já está mais droga, sabia? Já está mais droga. Coisa séria. E outras coisas, fazendo filho, dando dor de cabeça para os pais, já novinho. Mas por que, às vezes, a pessoa põe tudo, até o diabo, que nem a gente acabou de falar, nem tudo é o diabo, gente. Às vezes um vizinho já convidou, falando, vamos lá na igreja, leva peça de roupa. A pessoa não quer buscar, como se a pessoa quisesse
com o Espírito Santo viesse de paraquedas, dentro da casa da pessoa, pronto, vou libertar todo mundo. Gente, não é assim. Não! A pessoa quer não é assim, gente. A pessoa quer que o pastor ore e ela fica sentada no sofá. Tá entendendo? Esperando. Na hora a bênção vem até a mim. Não é assim não, gente. A gente tem que buscar Deus. Eu estava dando um exemplo lá, a mulher cananeia, quando a filha dela estava miseravelmente demoniada, o que ela fez? Ela deixou a filha em casa e foi buscar Jesus. O pai do jovem lunático, o menino estava lá daquele jeito lá, ele pegou o filho e foi lá até onde estava Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela foi atrás de Jesus. Por exemplo, quando bebia, quando fumava, quando eu cheirava, quando eu estava presa nos vícios, não tinha ninguém da minha família ainda que ia para a igreja. Eu é que fui. E eu vi que se eu continuasse naquele caminho, eu ia acabar morrendo. Eu não tenho que buscar a minha libertação, pedir força a Deus. Eu comecei a ir para a igreja, eu sozinha fui. Aí eu comecei a lutar pela minha libertação. Eu ia para os cultos sexta-feira, pegava água, sabonete, sal. O primeiro foco foi eu, porque se eu não sou liberta, como é que eu vou libertar minha família? Aí comecei a buscar a Deus para ser liberto, e estava lá e orando a Deus, pedindo a Deus, usava o sal, bebia água. Eu comecei a buscar a Deus. Jesus não foi lá dentro da minha casa, vou te libertar de tudo isso. Não foi isso não, gente. Eu tive que lutar, tanto é que eu fiquei 2 anos na igreja, orando, buscando a Deus para ser liberta dos vícios. 2 anos. Não foi no dia para a noite. E indo para os cultos, tá? Indo para os cultos, indo para o monte, fazendo as campanhas. E essas campanhas de sexta-feira, gente, na época que eu era ainda bebia, usava essas coisas, não faltava, não costumava faltar. Eu fico olhando assim, às vezes a pessoa diz que já é cristão. Não, mas eu já sou cristão há muitos anos, estou 30 anos na igreja. Falta mais a corrente do que tudo. E como é que eu acabei de vir do mundo, irmão? Cheio de vício, não faltava corrente, a corrente de oração. Tá vendo como é que funcionam as coisas? Então não é o tempo que você está na igreja, é a obediência a Deus. Entendeu? Então está falando aqui, alguns se apostataram da fé, preste atenção, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de quê, pessoal? De demônios. É o que as pessoas têm feito. Algumas pessoas têm feito isso. Eles estão abandonando a fé por darem ouvido a espíritos enganadores, que é aqueles espíritos que diz que a pessoa não precisa se batizar, aqueles espíritos que diz que a pessoa não precisa ir para a igreja, que a pessoa não precisa ter pastor, que a pessoa não precisa dizimar, não precisa tomar santa ceia, que não tem problema a pessoa ser cristão domingueiro e só domingo no culto, ou então cristão Raimundo, que é metadinha na igreja, metadinha no mundo. Isso são espíritos enganadores, pessoal. São doutrinas de demônios, não é o que Jesus está ensinando. Que a pessoa não precisa perdoar, que nem tudo precisa perdoar. Não quer dizer que você pode viver com ódio dos outros, é normal. Você está entendendo? Não é isso que Deus está ensinando. Que não precisa obedecer pastor. Pastor não tem nada a ver com a sua vida. Pastor é um homem, uma mulher. Você tem que obedecer a Deus. Igual o cara chegou aqui e falou assim, ele queria uma oportunidade para falar uma revelação aqui na frente. Aí eu não deixei, falei, não, presta atenção, aqui é uma filial. Então aqui obedeça lá um pastor e o pastor não autoriza que tem negócio de revelação. Mas você está errada, porque você não tem que obedecer seu pastor, você tem que obedecer a Deus. O cara falou para mim. Aí eu falei assim, pois é, irmão, mas se eu obedeço a Deus, eu vou obedecer o meu pastor, porque o que Deus mandou fazer? Obedecer a vossos pastores. Ai, mas ele ficou todo sem graça. Mas não é. Se eu obedeço a Deus, eu vou obedecer ao meu pastor. É como Jesus falou lá para o pessoal, né? Se vocês fossem de Deus, vocês me amariam.
sabia, porque eu vim de Deus. Como é que pode eu falar para você que eu sou de Deus, mas eu sou rebelde com o meu pastor? O pastor liga para mim e fala, Fabiana, fecha a igreja aí agora, vem para cá que eu estou fazendo uma reunião aqui. Eu, não. Entendeu? Aí desligo aqui, o pastor que eu não vou para lá, nada. Como é que eu sou de Deus se eu mesmo não obedeço? Não é esquisito isso, fala a verdade. Até vocês iam olhar assim, engraçado, a pastora quer que a gente obedeça a ela, mas ela não obedece o pastor dela. Não é isso que ia acontecer, é estranho. Então, isso são doutrinas de demônios, pessoal. Isso que não tem nada a ver, a pessoa não precisa ficar socado na igreja, não precisa ir na igreja para estar com Deus, eu tenho minha fé em casa, isso tudo não é de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que a pessoa não precisa ir na igreja, que a pessoa não precisa tomar Santa Ceia, que não precisa devolver o Deus que é de Deus. Aonde está escrito isso? Que não precisa batizar. Gente, a gente tem que ir pelo que está escrito. O que está escrito, Deus falou. O que não está escrito, não foi Deus que falou. Então, tem pessoas abandonando a fé porque estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que sabe o que é isso? Ensinamentos. A internet, então, ela tá que tá. Eu estou me afastando muito do negócio de internet, muito de vez em quando que eu vejo um vídeozinho que o irmão antes manda, ou algumas pessoas mandam esses vídeos engraçados, muito difícil. Estou me afastando, porque o que tem de mentira, de revelação, de coisa aqui que não tem nada a ver com Deus, tem gente distorcendo a palavra. Tem gente distorcendo a palavra. Deus está falando uma coisa, eles estão falando outra. E pega até a palavra para distorcer. Você está vendo que é espírito de heresia, um espírito do erro. E hoje o apóstolo Paulo falou que haveria esse espírito do erro, que é para fazer as pessoas errarem o alvo. Entendeu? Então hoje é triste a gente ver isso. As coisas com Deus não é assim, pessoal. O verdadeiro evangelho não é assim. Eu prego aquilo que eu vivo, eu venho aqui para a igreja, porque o pastor, preste bem atenção, quando eu vim para cá, o pastor falou, Fabiana, você vai ficar aqui em São Luís, e você vai pregar aqui, terça, quarta, sexta e domingo. Quem falou os dias que eu ia pregar aqui, os horários, foi o pastor. Não foi eu que escolhi, o pastor. Eu falei, pastor, mas aí eu vou ficar aqui, como é que eu vou ouvir a palavra? Porque eu ia nos cultos lá, né? É os mesmos dias, mesmo horário. Ele, ó, você vai assistir os cultos pela live. Você pode ficar tranquilo que você está debaixo da mão de Deus, você está obedecendo. Você vai ouvir pela live, mas na Santa Ceia, não. Na Santa Ceia você vai vir. Você tem que ter comunhão aqui com a igreja. E aí eu vou te orientando pelo celular, precisar de um conselho, alguma coisa, eu vou te orientando. Então tá bom, eu vim. E eu estou aqui fazendo a obra de Deus, debaixo da autoridade do pastor. Sim ou não? Aí, pastora, a senhora prega sobre dízimo, a senhora dizima. Deus me livre eu deixar de dar um dízimo. Eu sou uma pessoa dizimista fiel. Sabe o que é fiel? Fiel é aquela pessoa que cada centavo que você pega, você devolve a Deus que é de Deus. Eu tenho pastor. Eu congrego numa igreja. Eu não sou itinerante. Sabe o que é itinerante? Eu prego aqui, mas nem igreja não tem. Não tenho líder, não tem ninguém. Estou pregando por minha conta. Eu não sou assim. Eu tenho pastor. Isso é uma filial. Glória a Deus. Eu devolvo o dízimo do Senhor. Eu tomo Santa Ceia. Então eu tenho que viver o que eu prego. Como que não é possível a pessoa fazer as coisas certinho, irmão? Se eu não sou melhor do que ninguém, mas eu faço. Pastor Mota faz. Tem outras pessoas que também é fiel que faz. Então é possível a pessoa viver assim sim, a não ser que ela não quiser se esforçar. Porque tudo é um esforço. Por isso que Jesus falou lá para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Sim ou não? E Deus vai honrando você. Gente, isso é muito sério. Entendeu? Eu tenho um compromisso aqui com as coisas de Deus.
E outra coisa que é perigosa é quando a pessoa ela só pensa na parte maligna, uma parte mal. A Bíblia diz o seguinte: se os seus olhos forem ruins, mal, todo o seu corpo será ruim. Porque eu já vi reclamações aqui na igreja, muitas pessoas reclamando, mas aí, porque o horário ali, e que não sei o que, mas ninguém vê quantos cultos que eu faço aqui por semana sozinha. Entendeu? Programa da rádio, você quer que só tem uma pastora. Aqui não tem pastor auxiliar. Lá no Pastor Mota tem 3 pastores, dá 2 pastores e um pastor. Aí às vezes um atrasa um pouquinho, o outro vai lá, dá início, começa lá, você está entendendo? Então as pessoas, às vezes tem pessoas que só têm os olhos maus, porque eles não entendem, não compreendem as coisas de Deus. Jesus, ele falou com o Pedro, né? Você está atrás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas do alto, só as coisas da terra. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem um coração de ajudar na obra de Deus, né? Poxa, eu cheguei lá, 2 vezes a igreja estava fechada. Uma pessoa está em casa, está à toa, por que não foi lá então ajudar a abrir a igreja ao invés de criticar? Você está entendendo? A pessoa não tem um coração para o bem, para o bom. Não, poxa, vamos orar lá para Deus enviar mais pessoas para ajudar lá a pastora, enviar lá um pastor auxiliar, uma pastora auxiliar, que a gente tem orado por isso, né? Para ajudar lá, para poder ficar mais fácil, né? Escuta, aquela coisa toda. Às vezes a pessoa não tem esse pensamento de ajudar, mas para criticar, a pessoa critica rápido. Entendeu? Gente, é por isso, presta bem atenção, que às vezes aquela pessoa ali é um montão de coisa dando errado na vida da pessoa. É família, casamento, mas não sei o quê. Mas por quê? Porque a gente vê, o próprio Deus falou isso, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Às vezes Deus está vendo que o coração daquela pessoa é sujo com a obra de Deus, com o pastor, o olho daquela pessoa só para julgar, só para condenar. Aí como é que Deus vai operar? Sim ou não? Eu não posso ficar olhando para o meu pastor, condenando a igreja, julgando. Irmão, não é isso. Teve uma vez aí, não sei o que houve lá, que o meu pastor não fez a live. Quando o meu pastor não grava a live, igual hoje, eu ligo para lá, eu mando mensagem: pastor, o que houve? Está tudo bem? Mas é para ajudar a pessoa, não é para criticar, não. Sei lá, será que aconteceu alguma coisa com o pastor? Será que está se sentindo bem? Está entendendo? Mas tem gente que o coração da pessoa não é mais o diabo, o coração da pessoa é maligno. Olha lá, o pastor fica falando de pagar a internet, cadê a live? Não quer nem saber, cadê a live? Não quer nem saber se o pastor está vivo, se não está, o que houve com o pastor. É sério, gente. Por isso que a pessoa sofre, a pessoa ela não tem um coração bom. E Deus fica olhando aquilo ali. Você está entendendo? Sim ou não? Mas é porque o horário, tudo bem, é o horário, mas não sabe a luta que está sendo para fazer naquele horário. Uma pessoa sozinha está cobrindo aquilo tudo, entendeu? Então a pessoa não tem aquele pensamento: vamos ajudar, vamos orar, né? Para ficar mais fácil lá com o pastor, para Deus levantar pessoas para ajudar o pastor, ajudar a pastora, porque não está vendo a dificuldade daquela pessoa para levar aquela obra adiante, entendeu? Então isso tudo, gente, Deus fica olhando. Deus ama quando você é uma pessoa pura de coração. Deus ama, os olhos de Deus ficam voltados para você. Você tem um bom coração com o seu pastor, com a sua pastora. Gente, eu oro muito pelo meu pastor. Hoje mesmo eu orei por ele, pela Giana, muito. Senhor, dá força a ele, Pai. Levanta pessoas para ajudar ele. Ele é um homem de Deus, precisa da sua ajuda. Não é fácil estar ali, né? Diante da obra ali e tal. Então, lutas, né, que ele passa, fora as coisas dele, porque pastor tem a vida dele, irmão. Pastor não é só ali na igreja para liderar uma igreja, não. Pastor tem as suas batalhas espirituais, tem famílias, e às vezes tem problemas na família, lutas na família que tem que orar. Às vezes espíritos de enfermidade atacam um parente lá, tadinho, o pastor não dormiu direito de noite, uma batalha orando, você está entendendo? Aí chega de manhã, o cara vai de vez procurar saber o que está acontecendo. O pastor está precisando de oração, está acontecendo alguma coisa, aí a pessoa vai julgar.
Você entendeu? Então isso é muito sério, a pessoa tem que prestar atenção. O coração da pessoa tem que ser limpo. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração. Família sofre, todo mundo sofre. A pessoa não tem um bom coração de somar, de ajudar, de orar. Tudo da pessoa é um olhar crítico. Aí é meio complicado. É meio complicado, que a gente tem que dar valor que a gente tem, pessoal. Se a pessoa é de Deus, está pregando para mim, igual hoje, né? Eu escutei essa história lá, fiquei pensando no meu pastor. Falei, poxa, nosso pastor se esforça lá, né, para levar a palavra de Deus, então tem que dar valor àquele ministériozinho que eu posso confiar, porque até isso está difícil, sabia? Não é só aqui não, tem outros lugares também que tem a palavra de Deus, mas até isso hoje em dia está difícil, você achar um lugar que você veja que ali o negócio é sério mesmo com Deus. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó, dando ouvido a espíritos o quê? Enganadores e a doutrinas de demônios. É isso? Que são ensinamentos de demônios. Pela hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia, pessoal? Sabe o que é uma pessoa hipócrita? Se a palavra hipócrita significa ator, é uma pessoa fingida. E a pessoa está pregando ali, entendeu? Sai dali e chega aí, igual aquela mulher lá, a mulher que você mandou. Mulher brava pra caramba. Ela quer ser pastor. Mulher brava. Então, é isso, a pessoa está falando, está pregando uma coisa e tal, mas você vai olhar, não é nada disso, a vida da pessoa. Então você tem que observar se a pessoa que prega o evangelho para você, se ela é uma pessoa realmente de Deus, é uma pessoa transparente, não tem nada de segredo na vida dela. Você está entendendo? Sim ou não? Hã? É isso, pessoal. Então ele está falando aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mas o que é isso? Lembra que Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego? Que às vezes a pessoa está pregando, você tem que saber se a pessoa que está pregando, se aquilo que ela está falando é verdade, se aquilo está escrito na Bíblia. Ah, mas está escrito na Bíblia, então foi Deus que falou, tudo que está na Bíblia foi Deus que falou. Sim ou não? Eu não posso ter a minha mente cauterizada, por exemplo, nem eu estou enxergando a verdade, vou querer pregar para você, mas nem eu estou vendo. Porque você seguir a cabeça da pessoa errada é um problema, sabia? O Teudas era um homem que ele começou a pregar tudo errado lá para o povo. O povo já estava tudo se convertendo, já estava tudo indo pelo caminho certinho ali com o apóstolo Paulo, né? Mas ele começou a pregar uma doutrina totalmente fora da palavra. E que foram pela cabeça dele foi cerca de uns 400 homens que se perderam. Porque eles foram atrás de doutrina que nem está escrito aqui, ó, doutrina de demônios, espíritos enganadores. E saiu da verdade. Porque o demônio ele vai fazer de tudo para você não vir para a verdade. Mas quando você vier, você estiver no caminho certo, ele também vai fazer de tudo para tirar você. Entendeu? Ele vai fazer de tudo para você não vir, para tu não achar o caminho certo. Quando tu achar o caminho certo, ele vai fazer de tudo para tirar você dali. E levar você para um erro de novo. É onde ele começa, se deixar, ele usa um, usa outro, não tem nada a ver com a palavra para corromper você. Isso que o apóstolo Paulo falou lá no livro de Gálatas. Ele falou assim, que ele estava surpreso, né, com aquele povo que tão depressa saiu do evangelho de Cristo para outro evangelho. Aí ele falou, se nós mesmos, ou até um anjo do céu, vier trazendo outro evangelho que não seja esse, as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, que seja anátema, maldição. Então, pessoal, a gente nunca podemos sair do caminho certo. Jesus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O evangelho, a palavra de Deus é aquilo ali, pronto. Mas ele está falando aqui, ó.
tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, não é isso? E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Tem pessoa hoje, né, que as pessoas falam um montão de coisa, né? Proibindo o casamento, proibindo a pessoa de batizar. Não, mas você não proíbe o casamento, depois proíbe de batizar porque não é casada. Aí como é que a pessoa faz? E às vezes até a Santa Ceia do Senhor. Pessoas que dizem que não precisa mais ceiar. Teve um senhorzinho que veio aqui me dar um conselho que eu tinha que servir a Santa Ceia com álcool, o vinho com álcool. Não, vinho é vinho, está escrito na Bíblia que é vinho, então tem que ser com álcool. Eu nem discuti com ele, verdade? Tadinho, o senhorzinho todo escangalhado de moleta, tentando pregar para ele ser liberto, e a mente dele já estava cauterizada. Entendeu? Vocês batizam onde? Aqui na igreja? Porque tem que ser lá no Rio de não sei o que de Jordão. Então, irmão, tem lá no Rio de Jordão. Se você não tem condição de ir lá, vai morrer sem batismo. Está entendendo? Sim ou não? Então, gente, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A mente da pessoa está cauterizada. Ela aprendeu a doutrina dos espíritos enganadores. E se deixar, ela vai ensinar você errado. Sim ou não? Aí ele está falando aqui, que Deus criou para os fiéis, para que todos e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa. Olha só, toda criatura de Deus é boa, toda pessoa que Deus criou é boa. Mas por que algumas fazem algumas coisas? Mas por falta do conhecimento. Uns não conhecem a verdade, outros, eles se entregam ao pecado. Deus está ensinando certo, mas não é todos que obedecem o Evangelho. Às vezes tem pessoas que Deus está tentando ensinar o certo, está tentando tirar do buraco. Mas a pessoa insiste naquele erro. Não é que a pessoa seja mal, mas a pessoa tem que pedir força a Deus para abandonar aquele erro e vir para a presença de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens, todas as pessoas se salvem. Tanto é que todas as pessoas já foram salvas, sabia? Todas, porque Jesus, quando morreu na cruz, ela salvou a todos, só que a pessoa tem que aceitar a salvação, tem que tomar uma decisão de abandonar o pecado e vir para Jesus, para tomar posse dessa salvação. Glória a Deus. Então ele está falando assim, é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração, ela é santificada. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado com isso. No comecinho aqui, né, que eles dizem, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A gente não podemos deixar isso acontecer com a gente. A gente abandonar a nossa fé. A fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Às vezes a pessoa acha que ela já chegou a um determinado nível, que ela não precisa ouvir mais. Não. Precisa sim. Glória a Deus. Quando você ouve, nasce aquela fé. O que é a fé? É a convicção. É a certeza de que Deus vai operar na sua vida. E outra coisa, enquanto você é uma pessoa que busca Deus, você está sempre buscando ouvir a palavra. Você está sempre buscando orar. Então você tem que crer no poder do milagre de Deus na sua vida, pessoal. Porque se você é uma pessoa que está sempre buscando uma palavra, tem gente que é assim, tem gente que está passando uma dificuldadezinha, ai meu Deus, eu tenho que ouvir uma palavra, eu tenho que ouvir o que Deus vai falar comigo. Eu tenho que orar, eu tenho que ver, tenho que buscar uma palavra para ver o que Deus vai falar. Essa pessoa, Jesus disse assim, bem-aventurado o que tem sede e fome de justiça, porque eles serão fartos, sim ou não? Essa pessoa é uma pessoa que teme a Deus, ela está sempre com aquela sede de procurar
uma palavra, de procurar uma saída. Então você ouviu a palavra, você orou. Creia que Deus vai operar na sua vida. Não existe nada impossível. Às vezes nós passamos por situações que aparentemente aquilo parece que não tem mais jeito. Você não vê uma solução, nada. Parece até que acabou, mas não. Quando você ora a Deus, a tua saída é o Senhor. Quando você ora a Deus, Deus abre as portas, pessoal. Tu vê que o Elias não tinha nenhuma possibilidadezinha de chover. 3 anos que não chovia sobre a terra, estava todo mundo morrendo de fome, de sede. E ele foi lá orar, acho que foi lá no Monte Carmelo, ele orou a primeira vez, nada. A segunda, nada. A terceira, mas nem um sinal, nada. Mas ele não desistiu. E na 7ª vez, viu lá uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, veio uma abundante chuva. Então, o que você tem que fazer? Eu não estou vendo nada. Ore a Deus e confie, porque Deus, ele não desampara o justo. Ele não desampara, pode ter certeza disso. Deus é fiel. Mesmo que pareça que não está acontecendo nada, que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. E Ele vai te socorrer. Glória a Deus. Amém? Por isso que Ele falou assim: invoca-me no dia da angústia que eu te livrarei. Clama a mim e responder-te-ei, não é isso? Olha a promessa que Ele fez, que se você clamar, Ele vai te responder. E como que Ele te responde? Te ajudando naquela batalha que você está passando. Ele vai te ajudar e você vai vencer. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos orar. Vamos para o caminho santo, em nome de Jesus. E graças a Deus, nós precisamos se esforçar para crer em Deus, irmão. Amém? Confiar nele de todo o coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. Amém? É isso que você tem que fazer. Deus não desampara ninguém. A gente é que às vezes é muito desesperado. Pensa que acabou, não tem mais jeito. A tempestade vai levar a gente. Entendeu? Aí a gente tem que lembrar que quando os discípulos clamou lá no meio da tempestade, o que Jesus fez? Jesus acalma a tempestade, irmão. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Pegar água, sabonete, vamos para o caminho santo. E glória a Deus. Né, Guilherme? Não. Vamos orar, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos. Eu não sei o que é que está acontecendo, só você sabe, mas vamos falar com Deus crendo que Ele prometeu. Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. Com certeza Ele vai responder. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença. Oh Deus, nós viemos agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor enviou nessa noite. Inclusive, ó Pai, nós viemos a Ti até pedir ao Senhor que é para não ter nenhum tipo de impedimento entre nós e na nossa comunhão. O seu perdão, se alguma coisa nós pecamos por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente. Perdoa, Pai, todos aqueles que um dia pecaram contra nós, também nós os perdoamos e abençoamos em nome de Jesus. E, Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença porque o Senhor mesmo disse: clama a mim e responder-te-ei. Pai, essa pessoa que ora comigo, ela precisa da sua ajuda, do seu socorro. Uns é no casamento, outros é na saúde, outros é na família. Outros, Pai, é na sua vida espiritual. E essas pessoas precisam do seu socorro. Outros é na saúde. Pai, em nome
pessoa, socorre essa pessoa, Pai. A sua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Seja lá o que for, que o Senhor venha mudar a vida dessa pessoa. E eu estou paralisando a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da saúde, da prosperidade, da família, qualquer área que você esteja atacando na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu estou ordenando que você saia agora. Leve o seu mal, leva tudo que é seu e solta a vida dessa pessoa agora. E de toda a família, em nome de Jesus. Oh Pai, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas. Eu peço, Senhor, que o Senhor põe o seu poder nessa água, nesse sal, nesse sabonete. Que seja transformado em um remédio, Pai, que cura, que liberta, que transforma. Em nome de Jesus. É assim que eu estou orando, abençoando a todos que estão orando comigo aqui, os que estão no Face, que vão lá para o YouTube, todos, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. Receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Honra essas pessoas, Pai. E abençoa cada uma delas em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, você orou, agora sai agradecendo o Senhor. Fala, Pai, muito obrigado. E vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos na paz do Senhor. Deus abençoe também todo o pessoal aí do Face, tá? Deus abençoe o pessoal do Face. Uma noite abençoada aí para todos, em nome de Jesus. Oi? E até domingo, tá, pessoal? Em nome de Jesus, se assim Jesus permitir, domingo a gente vai estar aqui.